Os jogos eletrônicos, conhecidos como e-sports, se tornaram um fenômeno sociocultural. Com o grande avanço tecnológico da área de computação e da internet, tais jogos alavancaram, em grande parte, estimulados pela indústria do entretenimento. Atualmente, os esportes têm seus próprios campeonatos, narrados inclusive como partidas de futebol. Pode sair o triple, sim, triple kill para o Danagorn, num counter gank sensacional da Kabum Black. O League of Legends, conhecido como LoL, é a modalidade mais popular dos esportes. Conforme números divulgados pela Riot Games Brasil, desenvolvedora do jogo, 2,1 milhões de pessoas assistiram à decisão do CBLOL de 2014, vencida pelo INTZ sobre o CNB eSports Club, sendo que a transmissão do Sport TV teve 1,4 milhão de espectadores. Somando as 3 plataformas de stream, Twitch, Azubo e YouTube, foram 700 mil pessoas acompanhando pela internet. Esta foi a primeira vez em que o confronto final do principal campeonato de um jogo eletrônico passou na televisão brasileira. O objetivo de cada time é destruir o Nexus da equipe adversária, uma construção localizada na base e protegida por outras estruturas. Cada partida dura, em média, 40 minutos. Apesar do mapa ser o mesmo, cada disputa é distinta, pois os campeões começam fracos, progredindo com a acumulação de ouro e da experiência ao longo da partida. Assim, para sempre renovar o jogo, a Riot realiza atualizações, mudando as habilidades de cada personagem. Pedro Gafone Ramos, técnico do CNB, conta que também iniciou sua carreira como jogador de esportes. Se hoje está envolvido no mundo dos games, esta nem sempre foi sua realidade. Eu acho que essa nova geração ela tá meio desligada com esportes tradicionais. Eu, quando criança, pelo menos, era apaixonado por futebol, outros esportes, e eu vejo isso até em casa, que eu tenho 3 sobrinhos, idade de 10, 12 anos. Eles não assistem nada de futebol, de esporte, nem nada, não gostam de praticar esportes, eles preferem sentar o dia inteiro assistir um youtuber, assistir um campeonato de videogame e passar a noite jogando. E esse público é o que está em evidência agora. O que eles querem consumir é esportes, e não esportes tradicionais. Eu comecei como jogador em 2003, há muito tempo atrás, numa época que o cenário era bem diferente, bem mais precário, bem mais arcaico. E desde lá eu acompanhei a evolução do esporte no Brasil e tudo mais, fui jogador. Fiz uma transição recente para treinador no começo do ano e estou aqui agora. O CNB eSports Club surgiu em 2001 e o seu nome é o acrônimo de Canibais. Começaram com o jogo Counter-Strike, se tornando o primeiro campeão brasileiro da modalidade. Depois de uma reestruturação, decidiram investir no principal jogo competitivo da atualidade, que é justamente o LoL. Em julho de 2012, a organização contratou uma equipe que no final daquele mesmo ano conquistou o primeiro torneio promovido pela Riot Games. Esse time, que conta com profissionais de 18 a 23 anos, está treinando junto há apenas um mês, mas não será ele que atuará no CBLOL do próximo ano. Assim como em esportes tradicionais, os times passam pela temporada de troca de jogadores. Você se considera um atleta? Com certeza. Acho que o que diferencia um jogador comum no jogo e um profissional é a mentalidade, a rotina. A gente tem uma rotina de cyberatleta, então acho que a gente tem horário de treino, tem todo o estudo, todo o conhecimento, então a gente sim é um atleta. Eu acho que a nossa rotina, como a gente deve se portar diante de tudo, nos torna diferente do resto, então acho que tem que se manter focado no nosso desgaste, no nosso limite, a gente tem que, sempre se forçar mais e sempre estar acima, então a gente sim é um atleta. Eu não tinha ideia assim de chegar, ser um profissional nisso, porque até então na minha cidade eu não tenho uma estrutura muito boa, é uma cidade de interior, então a internet lá era muito cara, era muito ruim, então eu só jogava por diversão, sabe? Eu comecei no começo de 2016, quando eu participei do projeto Tudo Preparando da CNB, e desde então eu tô aqui na CNB. Comecei lá e tô aqui hoje.
formação estão jogadores que fazem parte do time há mais de 2 anos, outros recém-chegados e até mesmo estrangeiros. Pablo Yuri é o mais velho da equipe. Estou no CNB, acho que vai fazer uns 3 anos mais ou menos. Foi na metade de 2015, eu acho, que eu entrei mais ou menos. E foi um processo bem difícil para mim, porque no começo meus pais eles não conheciam o que era o esporte, o que era a CNB, não conheciam nada desse mundo. E quando a CNB me chamou, eu falei isso para eles, que eu ia vir morar aqui, ia trabalhar com esporte, ser um cyberatleta. E eles não deixaram, porque, como eu falei, eles não conheciam. Eu estava em casa, eu tinha tudo que eu queria praticamente, que eu podia. E eu ia vir morar aqui em São Paulo, não sozinho, mas tipo, com estranhos assim para eles. Então eles não deixaram. Aí eu perdi essa oportunidade de começo, só que a CNB me chamou de novo. Eles insistiram em mim e eu falei para eles que eu não podia perder essa oportunidade porque tem milhares de pessoas querendo estar aqui no meu lugar. Eu falei isso para eles, mostrei que era CNB, o Kleber conversou com eles e tal, e eles deixaram eu vir, mas meio que com o pé atrás assim. Mas eles deixaram, eles confiaram e foi praticamente isso. E quais são os maiores desafios? Eu acho que, além de você conseguir convencer seus pais, acho que você tem que ter a mentalidade certa para conseguir jogar. Muita gente acha que é só você chegar aqui, sentar, ficar jogando o dia inteiro, mas não é bem isso. A gente tem uma rotina, conversa com psicólogos, então não é só chegar e jogar, sentar e jogar. A gente tem tudo uma rotina e também eu acho que você tem que ter a mentalidade certa quando você estiver perdendo, porque é muito difícil. Eu posso dizer por mim assim, tipo, esse ano foi um dos anos mais difíceis da minha vida, da minha carreira, e é muita gente caindo em cima de você, então você tem que ter a mentalidade certa para conseguir continuar e dar a volta por cima. Os 5 pro players e o reserva treinam cerca de 10 horas por dia durante os campeonatos e ficam na concentração durante a maior parte do ano, morando juntos e seguindo uma rotina determinada pelo técnico. A rotina é bem puxada, a gente acorda por volta de 8 horas da manhã, a gente tem um primeiro bloco de treino às 9, esse bloco vai até o meio-dia, a gente faz uma pausa, almoça, tem um segundo bloco à 1 da tarde, ele costuma ir entre 4h30 e 5 horas da tarde, e a partir desse momento a gente está livre, só que a gente continua treinando, não em time, individualmente. Muito numa questão parecida com futebol, fundamentos, cobrança de falta, pênalti, esse tipo de coisa. Então, cada um segue sua rotina até umas 8, 9 horas, a pessoa dá uma descansada e vai pra cama. Isso se repete ao longo da semana. Tá, e conforme o ano, isso muda ou é sempre do mesmo jeito? Não, costuma ser do mesmo jeito. A gente tem um outro padrão, que a gente começa o treino à 1 da tarde, um segundo bloco às 5, e o treino vai até meia-noite, 1 da manhã. Mas a gente recentemente resolveu optar por treinar de manhã, até porque a gente tem um rendimento melhor, tem uma ativação melhor na parte da manhã e é um modelo que a gente pretende seguir até. A ascensão da modalidade pode ser marcada pela entrada de investimento de times de futebol e futebol americano. Os próprios atletas tradicionais estão aproveitando a onda dos esportes. Um dos investidores do CNB é ninguém menos do que Ronaldo Fenômeno, que já deixou sua assinatura na sede do clube. Apesar do crescimento da modalidade no Brasil, a Coreia do Sul ainda domina as competições, seguido da China. Mas os campeonatos em solo brasileiro têm chamado a atenção pela sua estrutura.
cenário crescente no LoL é o universitário. Em outubro de 2017, durante o Brasil Game Show, foi lançado o UniLoL, o primeiro torneio promovido totalmente pensado no público universitário. Eu só queria entender qual foi mais ou menos o start, tipo, vamos criar esse grupo aqui na BA, tipo, da onde surgiu isso? Só pra... Olha, assim, não começou comigo, eu sou o embrião da Atlética, começou bem antes de mim com uma ideia. Só que por diversos motivos a ideia não conseguia sair do papel, a ideia era travada e aí quando eu entrei na Atlética pensando em fazer isso, sabe? Eu queria trazer esse cenário para o universitário, porque eu via que era um negócio que estava crescendo. E quando você começa a entrar nessa área, a conversar sobre isso, entrar nesse tipo de atividade, você acaba achando pessoas que têm o mesmo interesse que você. E juntando essas pessoas a gente começou a conversar e começou a ver que era o melhor cenário. A gente montou um projeto, apresentou para a Atlética e eles aceitaram abrir esse time, representando toda a faculdade, porque viram que era necessário, que era uma coisa que se eles não fizessem eles iam estar, além de eles estar atrás das outras faculdades, como também eles estão perdendo os próprios alunos, né? Tipo, não estariam atingindo os alunos da faculdade. Quantas horas precisa treinar? Então, esse é um dos problemas, no meu caso aqui na organização, porque uma partida, por exemplo, de League of Legends ou de Counter-Strike, desses jogos que competem hoje em dia, uma partida dura 30, 40, 50 minutos. Uma partida. Então, para você treinar, você precisa jogar mais do que uma partida. Então, são necessárias 3, 4 horas de jogo, porque seriam 3 partidas que você consegue ver a desenvoltura das pessoas, treinar táticas, treinar habilidades, treinar a relação entre as próprias pessoas. Você precisa de basicamente 4 horas, no mínimo. Eu penso porque eu nunca treinei um time profissional, nunca vi como se treina um time profissional, mas levando em conta tudo que é necessário desenvolver em um treino, 4 horas no mínimo. Quando o assunto é Olimpíadas, jogadores e técnicos se sentem otimistas com uma futura participação da modalidade eSports. Eu acredito muito, eu acredito que, olha, só pensar no dinheiro movimentado em campeonatos de esportes é quase uma Olimpíadas. Eu acho que está no caminho correto para isso. Acho que vai demorar um pouquinho ainda, mas acho que a partir de 2022 a gente deve ter alguma modalidade de esporte nas Olimpíadas, com certeza.